Tindem não falhou nessa, cria. Aí que tá. Vamos entender. A genialidade de Teto em Maior que o Tempo. Melhor álbum da 30? Será? Dá-lhe pro papo, Vitru. Fala pra mim, fala comigo. Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Link na Tá sendo o maior desafio da minha carreira até então, sem dúvidas, mano. Tipo, resolvi levar isso desse jeito, sabe? Com a importância que deve ter um primeiro álbum, o significado que deve ter um primeiro álbum. Porque é muito diferente de tudo que eu já fiz, é muito mais profundo, é muito mais maduro. Maior que o Tempo pra mim não é só um projeto, ele com certeza vai além disso. O primeiro álbum de estúdio do Teto surge apenas quando ele já tem 5 anos oficiais de carreira. Ele já tinha um passado conturbado com sua antiga gravadora, mas venhamos e convenhamos que o início de verdade é quando ele entra pra 30 pra começar seus lançamentos dentro da label. Todo esse período foi marcado por inseguranças e cobranças de um público que almejava uma imagem do Teto muito específica, que ficou presa no subconsciente de toda uma geração de fãs de trap. Essa aqui, o Teto das Prévias, com certeza foi algo que marcou um período no trap brasileiro. Era notório o quanto as pessoas estavam espantadas, como no meio da pandemia, um cara de 19, 20 anos conseguia fazer um número que quase 90% da cena brasileira não conseguia, na simplicidade do seu quarto, sem um estúdio grande ou até mesmo sem um microfone espetacular. E é por isso que eu acho que esse álbum não foi somente feito para contar a história e o conceito dele. Ele tá aqui para que o público conheça quem de fato é o Clériton Sávio. Cara, eu nem sabia que o nome dele era esse. Melhor Teto. É interessante a gente olhar dessa forma, porque a gente consegue perceber que não sabe tanto de fato quem é o Clériton Sávio. A gente tem essa imagem dele como rapper ou trapper, chame como quiser, mas quem de fato é ele e o que ele passou pra ter que chegar até aqui, o que ele deixou de fazer e o que ele teve que aceitar ou negar nesse tempo. Enfim, o Clériton Sávio da Silva, mais conhecido como Teto, atualmente tem 23 anos e nasceu em Jacobina, uma cidade do interior da Bahia. E a música sempre fez parte da vida dele, e a gente consegue ver por esse vídeo aqui. Clériton Sávio, cantar música que o grupo Lírios compôs. O nome da música é Quase no Lar. É interessante saber que o Teto ele toca vários instrumentos e entende muito de outras musicalidades, sem ser especificamente o rap. Bom, mas ele escolhe exatamente o caminho no qual ele não usaria tanto dessas habilidades assim. No mundo de type beat, o Teto mergulha numa cultura estadunidense e se deslumbra com ela e na facilidade que ele tinha pra fazer tudo aquilo. Antes eu bebia muito da fonte cultural americana, dos gringos, ouvi, e fiquei muito fissurado nessa estética do trap que os caras trouxeram lá de fora naquela época de 2015, 2016 ali. Só que com o passar das coisas, a minha mente amadureceu para o significado da cultura urbana. E não que eu tenha abandonado o trap, mas eu trouxe um toque de alguma coisa a mais, eu trouxe um cuidado de olhar de arte para aquilo que eu acho que tá faltando hoje no nosso cenário. E não à toa, eu acho que a facilidade que o Teto tinha em criar essas músicas era algo fora do normal, tanto que foi exatamente por isso que toda essa atenção cai sobre ele. Até hoje não teve uma prévia no trap nacional que chegou a 20 milhões no YouTube. E entende como isso é grande? De verdade, isso aqui é anormal. Ele construiu um público bizarramente fora do comum com isso. No entanto, isso foi criando um dos maiores problemas que o Teto ia ter na carreira dele, a própria visão que as pessoas tinham sobre ele. Era essa pessoa, esse artista, que todos queriam que o Teto fosse. Se ele mudasse algo na sua estética, na sua música ou na sua personalidade, eu acredito que vocês lembram o que vinha, né? Ah, o Teto tá mudando, tá deixando a personalidade dele. Isso não é trap. Eu queria o antigo Teto de volta. Essas eram frases que, frequentemente, assombravam o artista. E lógico, por um motivo bem plausível. Mexendo nas curvas desse corpo, ai, ai, então joga esse popo. Meu pai, a cicatriz, fica tranquila que eu resolvo mais um voo. Não querem que eu pare, não. O meu porto seguro entre o bem e o mal. Esse distanciamento que ele estava tendo no começo da carreira dele veio de forma natural. Não era o Teto tentando se provar ou tentando até provar pro público qualquer coisa. Isso foi simplesmente um desejo interno de explorar sua própria musicalidade, que ele carrega desde sempre. O peso de não ter lançado as coisas no momento certo. E ele se arrependeu. O Tempo.zip existe pra explicar essa história que eu contei aqui no canal já, mas ela se entrelaça completamente com a história passada no projeto, Maior que o Tempo. Tá ligado? Tem muitas músicas antigas ali daquela era
inclusive do antigo Teto, né? A galera fala que eu deixei de lançar, mano. Na época, por escolhas mesmo, de carreira e posicionamento. E são músicas essas que eu também tinha um apego muito grande. Tu é que faz a música pra ficar bem. Baby, botei o capu, baby. Me pede mais bem, brinco de diamante. Copo jogado na sala, double cup com codeine. O Tempo.zip surgiu antes do álbum completo, mas a narrativa se desenrola justamente entre o lado A e o lado B do álbum, já que esse álbum é feito de 2 lados e foi lançado separadamente, justamente para esse entendimento. E é mais simples do que parece, relaxa. O lado A vai desde Não Pare até Yes or No e retrata o momento antes da imersão desse personagem que tá em Tempo.zip. É como se o tempo e o destino do personagem, ou seja, o Teto, fossem uma coisa só. Então é aí que Tempo.zip entra. Esse EP funciona como um ponto crucial do conceito artístico do álbum, que se divide em 2 realidades totalmente distintas, separada pela faixa temporal. O lado A representa esse início, e com ele, a ambição que segue o Teto, a ilusão de controle e a obsessão por dominar esse mesmo tempo. A faixa Não Pare é um puro exemplo de como essa ambição é retratada de forma quase que como obsessão, algo que ele precisasse pra sobreviver por mesmo. que ele lançou separado. Esse agora com algumas delas e sobrou uma faixa que não entrou no EP. E pra mim essa é uma faixa mais importante dentro do significado do álbum, tanto é que ela virou a introdução do álbum, que é uma mensagem tão profunda em relação à persistência, que ela se torna, eu repito tanto a palavra, mano, que ela se torna como se fosse um sufoco pra mim, tá ligado? Essa canção, ela surgiu no dia que eu perdi essa pessoa, mano. Tipo, eu tava passando pelo estúdio assim, senti que alguma coisa me chamou pra gravar e eu gravei, tá ligado? Tinha certeza que veio muito do parceiro que eu tinha, que era um cara muito real, tá ligado? Não pare, não pare, não pare, não pare. Diamantes, não pare, nem que te prendam dentro do saco. É como se conquistar o que ele quer fosse o único meio de manter ele vivo e consciente dos seus atos. Não à toa, tem esse dispositivo nas costas dele, que é o que controla suas escolhas o tempo todo em Tempo.zip. E ele é mostrado também no clipe de Yes or No, e como ele meio que pausa o tempo e faz o personagem que ele tá interpretando fazer sempre as escolhas que, na teoria, são vantajosas pra ele. Falando em relação à música, que é desse lado do álbum que a gente vê o que o Teto se assemelha ao que o antigo Teto é algo muito mais trap, que lembra o Teto de 2021, inclusive. Porém, isso vem pra mostrar essa fase que o Teto estava preso mentalmente aqui, onde ele não se sentia bem com ele mesmo. E sendo bem honesto, peguei a visão, pô. Pra o Teto, quando ele tava mostrando que queria ser diferente, lançando músicas como Minha Vida é um Filme e Mais um Voo, e as pessoas estavam simplesmente criticando ele por tentar ser diferente, por tentar mostrar algo fora do convencional, sendo que isso não importava de verdade. A gente estava diante de uma das melhores fases do Teto. Enquanto artista, ele estava tentando mostrar algo que a gente não estava vendo na cena, diferente do que todo mundo estava fazendo, e o que as pessoas queriam, que ele simplesmente ficasse preso no seu mundo e não explorasse o exterior. Bomba, que a bomba não vai acabar. E aí que tem Tempo.zip. A gente vê as consequências disso. Ele tava usando o dispositivo aqui, e o EP é meio que esse limbo temporal. Aqui é uma dimensão onde o personagem tenta, completamente em vão, decifrar e manipular esse tempo. Mas tudo isso tem um preço. Ele começa a enfrentar todas essas consequências das escolhas que ele julgava correto. Então, temporal aparece como um divisor no álbum. A tempestade aqui é cheia de incertezas, mas nela, o Teto tem a escolha de mudar toda a sua vida, tirando ele daquele lugar que ele tava preso, ou se ele fizer a escolha errada, ficar ali pra sempre. É essa batalha interna, mostrada claramente nesse visualizer. Aí veio o temporal, eu sempre tive aqui, eu sempre fui leal. Carrego Titã, quando eu toco pra Titã. Tá, mas o que deu nessa história? O que o lado B mostra pra gente? É aqui que o entendimento sobre tudo começa a surgir. O personagem finalmente destruiu aquilo que tava destruindo ele, e controlando também. E finalmente toma controle sobre sua própria vida, fazendo assim, seus próprios desejos. Agora os desejos reais, o que vão alimentar o seu verdadeiro eu. Isso aqui é uma pura jornada de autoaceitação de quem você é. Porém, é mais que isso. É uma jornada de autoconhecimento também. O Teto não tava somente se aceitando aqui, ele tava se entendendo. E com esse álbum, a gente entende quem realmente ele é enquanto artista. O lado 2, ou o lado B, musicalmente falando, deixa isso muito claro. Quando chover, O
projeto mostra um teto muito mais autoconsciente do seu som, muito mais maduro, explorando tanta musicalidade quanto ele tem pra mostrar. Verdade. Isso me deixa muito feliz, porque parece que essa espera que a gente teve valeu a pena. Não só enquanto conceito isso aqui é bem bonito. A musicalidade, a estética, as texturas são fodas. O álbum é bom de ouvir e acho que concretiza o que o Teto queria mostrar. Ele evoluiu. E evolução não quer dizer que ele deixou de fazer trap. Na verdade, quer dizer que agora ele pode fazer qualquer coisa, sem se sentir culpado ou até mesmo pressionado. Maior que Tempo mostra que o Teto sobreviveu ao tempo, sobreviveu a tudo isso. Escolhas, desafios, problema. E no fim, voltou no tempo e agora faz o que sempre quis. A mais pura música. Maior que Tempo é as coisas que têm o significado que perduram esse tempo. Pra mim, que é o amor, que é a riqueza espiritual, que é a alma. Neirinho, mané. Aí, maneiro. Compreendi. Agora deu pra entender melhor. E aí, pegou a visão? Tu tinha pegado essa visão? Por isso que ele dropou 2 vezes. Me fudeu, mas suave. Eu fiz react, pra quem não tá ligado, tá aí no canal. Dá um check lá e procura. Fé? Volta a telinha aí. O bagulho é o seguinte, tá rolando pré-save do próximo drop do R15, feat da Lacoste, tá ligado? Meu parceirinho aqui da City, acessa, o link tá aqui em cima aqui, faça pré-save, vai sair dia 19. Meu EP que saiu mês passado tá aqui, tá ligado? Acessa, e o link de cima é o link do canal 2, que sai música toda semana, e eu tô precisando bater mais inscrito, na humildade, se inscreve, escuta o som, que eu tenho certeza que você vai curtir. Papo reto, visão. O bagulho tá a mais, essa faixa aí, papo reto. Na moral. Sem mais. Até a próxima.